Boa noite. É uma grande honra estar aqui à frente dessa igreja, matando a saudade dos irmãos. O pastor mandou o recado para mim, hoje era meio-dia. Eu só fui ver às 5 horas da tarde, que era para trazer um estudo. Eu, então, corri, preparei o estudo, um devocional rápido, mas que já tinha vindo estudando o livro de Timóteo. E nós vamos então abrir o texto em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o texto dos versículos 3 ao 14. Eu vou focar em alguns versículos para ser curto, rápido, mas a palavra de Deus sendo explanada com o seu poder nessa noite. Os versículos 3 ao 14. A palavra de Deus diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que revives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, a qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em que tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras de mim, que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar? Senhor Deus, nessa noite, Senhor, pedimos que o Senhor mesmo, Senhor, esclareça a Tua palavra santa, Senhor, aos nossos corações, e que essa palavra, Senhor, possa nos fazer crescer, Senhor, amadurecer espiritualmente, conhecer o Senhor, a Tua mensagem, Senhor, que o Senhor quer de nós, para nossas vidas aqui na terra, porque o Senhor quer o nosso bem, e o Senhor quer que nós cresçamos no Teu conhecimento pleno, Deus, e é isso que nós queremos também, e nós te pedimos isso, que o Teu Espírito Santo possa nos dirigir essa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Amém? Poder sentar? Aqui, eu vou pegar alguns versículos rapidinho. No versículo 4, Paulo diz que lembra das lágrimas, de Timóteo. Paulo escreve a Timóteo para dar algumas instruções a Timóteo quanto ao seu ministério. E a gente, estudando esse livro, a gente vai perceber, que o ministério de Timóteo, ele foi um ministério abençoado, mas que ele sofreu. E a gente tem que entender que o Filho de Deus precisa ter ministério. Todos os filhos de Deus têm um ministério. O que é ministério? Ministério não é só o ministério pastoral, não é só o pastor que tem ministério na vida cristã. Não é o único crente que tem um ministério. O ministério é serviço. Serviço na obra de Deus, tanto na igreja local, quanto na obra missionária que Jesus Cristo nos deixou. E a gente precisa entender que cada salvo precisa ter um serviço que deve ser realizado dentro da vida espiritual, da vida de crente. Nós não podemos ficar parado sem fazer nada, e a obra, a seara pronta aí para a colheita, e a gente parado. E muitas das vezes nós vamos ver, ou vamos presenciar, ou vamos
chorar também, ver pessoas chorando, né? Porque o ministério, ele pesa, né? O diabo, ele luta e ele pesa seus anjos contra aqueles que se empenham no ministério de Deus, na obra de Deus, no serviço de Deus. Qualquer obra, qualquer serviço dentro da igreja é um ministério. Deus deu a cada um dos seus filhos um serviço, um dom, algo que você consiga fazer dentro da igreja. A igreja, ela é repleta de trabalho e precisa de pessoas para fazê-lo. E a gente precisa entender que quando nós aceitamos Cristo, nós assumimos, né, essa herança de Deus, um ministério de Deus, um serviço de Deus dado por Deus. E o ministério não é fácil, irmãos. Por que eu trouxe esse texto? Né, alguns irmãos sabem, a gente está na igreja Aparecida, aqui perto, vizinho de vocês. A gente está à frente do trabalho e não é fácil. Essa semana, 3 dias atrás, a gente recebeu a informação de que alguns irmãos estavam deixando a nossa igreja e nós já somos poucos. Isso nos entristece, isso nos faz ficar cabisbaixo, isso nos faz chorar. Só que a obra não é nossa, a obra é de Deus. E qualquer serviço na obra do Senhor, ela causa alguns atritos na nossa vida, algumas dificuldades na nossa vida. E Paulo fala que lembra das lágrimas de Timóteo. E a gente percebe que todo mundo que se empenha, todos os filhos de Deus que se empenham, vão ter suas dificuldades. Só que a gente não pode perder a esperança. E recebemos essa notícia. E hoje chegou uma visita inesperada na minha casa. Sem convidar, sem eu conhecer, sem eu saber o nome da pessoa, sem saber de onde ela veio direito. Foi um pastor na minha casa, hoje, falar que está pronto a nos ajudar lá, esse ministério. Ele veio por outra igreja, mas ficou sabendo de nós, e ele se prontificou a nos ajudar. Ele falou: estou lá com vocês, o que precisar. E a gente vê a mão de Deus, ao mesmo tempo que tem as dificuldades, a gente vê a mão de Deus nos amparando, né? E é uma forma de testemunho que eu estou trazendo esse estudo e dizendo aos irmãos: nós precisamos se empenhar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver algo na igreja. Filho de Deus trabalha, filho de Deus tem serviço, Deus tem a sua obra e precisa ser feita de alguma forma. Um ponto que eu também achei bem interessante nesse texto foi no versículo 5, quando Paulo ele menciona a fé de Timóteo, uma fé sem fingimento. Mas ele também cita a fé da sua mãe e da sua avó. Uma coisa que a gente precisa aprender: quando a gente espera que nossos filhos tenham uma fé em Deus, quando nós queremos que nossos filhos tenham uma vida, né, caminhando junto com o Senhor, nós precisamos entender que nós temos que andar com o Senhor primeiro. Paulo cita a mãe e a avó de Timóteo. A fé de Timóteo era uma fé firmada em Deus, firmada na pessoa certa, mas porque ele teve exemplo dentro de casa. Muitas vezes a gente vê pessoas falando: meu filho se desviou, mas talvez, como é que está a fé do pai, da mãe, dos familiares? Que exemplo ele tem de fé? Que exemplo nós estamos passando para as nossas gerações de fé? A fé que Timóteo tinha, ele tinha de onde tirar o exemplo. E a gente percebe que as pessoas que saem da igreja por algum problema, ou porque querem uma igreja mais animada. Eu tenho 2 exemplos na nossa igreja que
saíram e os filhos se desviaram. Os filhos se perdem, né? Os filhos não querem saber de Deus mais, porque os pais deram um exemplo dessa forma. E a gente precisa entender que a nossa fé precisa estar sendo firmada na pessoa correta. A gente vai se decepcionar com as pessoas. Pessoas são falhas, pessoas são pecadoras. A gente vai se desentender, a gente vai ficar, de uma certa forma, aborrecido com algumas pessoas. Mas é a vida. Mas Deus nunca vai nos decepcionar. Se a nossa fé está firmada na pessoa de Deus, pode ter certeza que Deus não falha, Deus não erra. Deus, de alguma forma, vai mentir. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. E Ele vai te sustentar aonde você for. Qual seja o seu ministério. E Paulo, no versículo 12, já está terminando, diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso. E eu quero encorajar os irmãos a crer, ter certeza que esse Deus é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia.